Fala galera, meu nome é Lúcio Jacobelli, eu sou estudante de medicina do terceiro ano da UFJF. Eu fui aprovado em 5 federais de medicina com 17 anos e nesse vídeo eu vou te falar como que você pode fazer uma redação de mais de 900 pontos para qualquer tema em menos de uma hora. Isso sem escrever tudo do zero e sem correr o risco de ser punido, de zerar a redação por usar um modelo Coringa. Se você vai prestar apenas vestibulares regionais específicos, como Unesp, Unicamp, FUVEST, Federal de Uberlândia, entre outros, esse método não foi feito para você. Esse método foi feito especificamente para quem vai prestar Enem e quer parar de depender de sorte e de criatividade na hora de fazer a redação. Agora eu vou te contar um pouco de onde veio esse método, qual que é a história de tudo isso. Basicamente, tudo começou lá em 2022, quando eu entrei no terceiro ano do ensino médio. Essa foi uma época muito difícil, em que eu entrava na sala de aula e eu não via mais uma turma de colegas, eu via uma turma de concorrentes. Parecia que estava todo mundo ali competindo por uma única vaga em uma federal. E a verdade é que a gente sabe, depois, ainda mais depois que cria maturidade, que as coisas não são assim. Mas na época, a nossa cabeça funciona achando que realmente a gente tem que se matar ali, que está competindo com aquelas pessoas específicas. Não é bem assim. Mas eu lembro de toda aquela tensão, inclusive eu não sabia que área que eu ia seguir no terceiro ano do ensino médio. Eu fiquei em dúvida entre várias, entre elas medicina, odontologia, engenharia da computação, economia e algumas outras ainda. Se bobear, até engenharia da pesca eu fazia. Imagina pescar umas tilápias assim no meio da aula e poder comer ali mesmo. Brincadeiras à parte, essa decisão foi muito difícil e eu fiquei um tempo pensando o que eu queria fazer e eu cheguei à conclusão de que eu queria fazer medicina. O problema era o seguinte, eu escolhi fazer medicina mais ou menos ali uns 2 meses depois de começar o terceiro ano do ensino médio, enquanto que a maioria das pessoas querem fazer medicina já desde o ensino fundamental, desde quando era criança, e vão se estudando, vão se preparando para aquele objetivo. Eu não, eu tinha pouco tempo, eu estava ali perto de uns 9 meses para o Enem, e eu tinha que dar conta de toda uma preparação para conseguir atingir o objetivo meu, que era passar direto do terceiro ano do ensino médio em uma medicina na federal. A verdade é que minhas notas na escola e tudo mais estavam longe de ser as ideais para passar em medicina na federal, direto do terceiro ano. Mesmo assim, eu prometi a mim mesmo, eu vou conseguir e eu vou ser médico. A partir daí, eu comecei a estudar freneticamente e tomar muita cafeína. E redação foi um dos pilares mais importantes nessa jornada. Eu pensava, pelo menos na minha cabeça passava isso, de que redação seria o ponto-chave para eu passar em medicina. E eu estava certo. Hoje eu vejo que realmente era isso. Então, como que eu comecei a estudar redação? Basicamente, todos os dias eu estudava repertórios socioculturais e toda semana eu treinava fazer uma redação do zero. Isso foi fazendo com que eu melhorasse. Eu comecei a aprender mais de 100 repertórios socioculturais e, além disso, aprendi a estrutura de redação ideal para o Enem, as competências, etc. Acontece que minhas notas foram, sim, melhorando. Eu fui da casa aí dos 600, 700 pontos até mais ou menos aí uns 800 pontos. O problema é que ainda tinha uma coisa que me paralisava muito, que era o bloqueio criativo. O que acontecia? Eu até sabia escrever medianamente bem uma redação, só que eu demorava muito para pensar em repertórios, em ideias, argumentos, do que escrever na redação. Às vezes eu ficava, por exemplo, mais de uma hora só pensando em quais repertórios que eu ia usar para embasar a minha redação. E isso fazia eu gastar muito tempo, fazer uma redação muitas vezes ruim e me prejudicar se o tema fosse um pouco mais difícil. Ou seja, eu até sabia escrever medianamente bem uma redação, mas se o tema fosse difícil, tudo se desmoronava e eu ia mal. E é engraçado que antes de qualquer tema de redação surpresa que eu fazia, eu pensava na minha mente, eu tentava prever qual tema que seria naquele dia. E acredite, eu sempre errei. E isso era muito preocupante, porque minha nota, minha pontuação estava totalmente atrelado ao tema da redação. E eu fui levando com a barriga toda a situação, sabendo que eu podia me ferrar muito no dia do Enem, caso caísse um tema difícil. E eu fui levando, até que um dia tudo se desmoronou.
Era 5 de abril de 2022. Era meu segundo simulado Enem na escola, faltando mais ou menos uns 7 meses para o dia oficial do Enem. Eu estava muito confiante para esse dia, porque eu tinha estudado muito para redação. Eu até começaria pela redação por causa disso. Mas ao mesmo tempo eu estava ali ansioso, porque você deve saber bem, quando a gente fica naquele tempo de espera até chegar a prova e você poder começar a fazer, bate uma ansiedade de como que vai ser a prova, qual que vai ser o tema da redação, vai ser um tema difícil, e eu estava ali naquele momento. Enquanto isso, eu estava pensando na minha cabeça em temas possíveis de cair na redação e tentando prever qual seria. E eu previ os impactos do uso excessivo de redes sociais por jovens brasileiros. Perceba que é um tema fácil, sempre acontecia isso, sempre eu pensava em um tema fácil. Eu acho que era meu cérebro tentando me conformar de que as coisas dariam certo. Mas eu só escutei nesse momento a voz do fiscal, aquela voz firme falando: podem começar a prova. Vocês terão 5 horas e 30 minutos para finalizá-la. Não haverá tempo extra para preenchimento do gabarito. E aí eu fui correndo, eu fui olhar a prova. Sabe aquele, como que a gente faz? Chega, já olha a prova, corre para ver a redação lá no meio da prova e imagina qual que era o tema. Não, não era o impacto do uso excessivo de rede social. O tema era justiça social e meio ambiente, caminhos para combater a desigualdade ambiental no Brasil. Eu sei, você deve ter pensado a mesma coisa que eu pensei naquele momento. Que porcaria é essa de desigualdade ambiental? Eu já vi desigualdade social, econômica, política, racial e assim por diante. Mas eu nunca tinha ouvido falar desse termo desigualdade ambiental. O que eu escrever sobre isso? Na hora já pensei, nossa, eu vou chutar tudo aqui, deixar essa folha em branco, sair dessa sala. Mas não, eu não desisto fácil e não era naquele momento que eu ia desistir. Então eu fui lá, corri no texto motivador e fui ler cada um deles. E imagina o que aconteceu. Todos eles, eram 4 textos motivadores, todos eles tinham autores complexos, palavras complexas, ideias complexas. Eu não entendi absolutamente nada do que estava escrito naqueles textos motivadores. Sabe o que é nada? Nada de nada mesmo. Não tinha a mínima ideia do que eu ia escrever, de como que eu ia começar a minha redação, e naquele momento começou a realmente o desespero bater. E foi nesse momento que os pensamentos negativos começaram a vir de tudo que é lado. Eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? Como que eu vou escrever essa redação? O que eu vou citar? Que repertório que eu vou usar? Do que adiantou eu decorar 100, 150 repertórios se nenhum deles está se encaixando nesse tema, porque é um tema difícil? Para onde que eu vou correr? O que eu vou escrever? Será que eu vou conseguir passar em medicina? Será que é melhor desistir disso? Mas mesmo assim, eu coloquei a cabeça no lugar e falei, eu vou escrever esse texto. Então comecei a dedicar ali e fui fazendo minha introdução. Eu tinha gastado mais de 1 hora para fazer uma redação que tinha ficado ruim. Por quê? Porque ela estava sem um repertório bom, estava sem ideias boas, não tinha ficado uma introdução legal. Mesmo assim eu fui fazendo, até que eu terminei a redação e olhei para o relógio. Tinham passado 3 horas e meia só na redação. Ou seja, de 5 horas e meia, 3 horas e meia eu tinha dedicado à redação. E só me restavam 2 horas para o restante. Ou seja, eu tinha 2 horas para fazer 90 questões de humanas e de linguagens enormes. Questões que algumas vezes ocupavam toda uma folha. Em apenas 2 horas era praticamente impossível. Mesmo assim, de novo, eu coloquei a cabeça no lugar e fui fazer as questões. Fui fazendo as questões menores, resolvendo, enquanto o fiscal só ia lá riscando os tempos de prova e eu vendo meu tempo passar. Eu tava nervoso pra caramba e eu tava tentando até ficar calmo, mas eu não conseguia. O pior é que, enquanto isso, ainda um maluco ainda comendo salgadinho do meu lado, igual um gorila. Vê se pode um trem desse. Tem cabimento. Mas eu fui fazendo as questões, fui passando pro gabarito. Quando eu cheguei na questão 60 e poucos, eu só escutei de novo a voz do fiscal, que era a última coisa que eu queria escutar naquele momento. Faltam 5 minutos para a finalização da prova. Não haverá tempo extra para preenchimento de gabarito. Aí sim, eu tinha visto que tinha acabado tudo, que eu tinha falhado completamente. Eu tinha 5 minutos e eu estava na questão 60 e poucos. Ou seja, eu tive que chutar praticamente 30 questões direto no gabarito. Então eu saí daquela prova já sabendo. Eu não consegui.
E mesmo sem ver o resultado do simulado, eu já sabia. Eu tinha rodado. E as coisas pioraram. Como eu não estava preparado para lidar com toda essa frustração de ter estudado muito e ter um resultado tão ruim, eu pensei várias bobagens. Eu pensei, será que não é melhor desistir da medicina? Será que eu vou ter capacidade de tirar uma boa nota de redação? Será que eu vou conseguir resolver isso? Mas, acima de tudo, apenas um pensamento me dominou por completo durante toda a madrugada. E se cair um tema difícil igual esse no dia oficial, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou correr? Eu vou perder um ano inteiro de estudando para o Enem por causa de apenas um tema? O importante foi que, apesar de toda essa frustração, naquele momento eu percebi uma coisa. Se eu mantivesse estudando como todo mundo estava estudando naquele momento, o meu final podia sim ser extremamente trágico. Eu podia não conseguir passar em medicina, eu podia não cuidar das pessoas, eu podia não melhorar a condição de vida das pessoas que eu amo. Foi por causa de tudo isso que eu prometi para mim mesmo naquele momento. Eu nunca mais vou passar o que eu passei nessa redação. Eu nunca mais vou ficar horas com bloqueio criativo por não conhecer o tema. Eu vou solucionar isso ou eu vou morrer tentando. Eu jurei que eu ia ler até 100 redações do Nota 1000 se fosse necessário para entender os segredos por trás da redação. O que fazia, apesar de ter temas difíceis e várias edições do Enem, terem pessoas que tiravam mais de 900 pontos e algumas pessoas que tiravam 1000 na redação. Eu pensei, tem alguma coisa que eu não sei que eu vou descobrir aqui. E além disso, eu com a cara e com a coragem, eu fui ler o manual de corretor disponibilizado pelo INEP, em que tem um manual de várias competências, das 5 competências do Enem, em que ele fala o que faz cada aluno ganhar ou perder pontuação na nota final. E isso faria eu entender como que a minha redação seria corrigida. Juntando as redações do Nota 1000 com o manual de corretor do INEP, eu consegui pensar, ter a ideia de uma possível estratégia para a redação do Enem, que é o que hoje eu chamo de método camaleão, e eu vou te falar já já. Então, analisando o cenário, eu me vi com 2 opções. A primeira era continuar escrevendo do zero. Isso eu me dedicaria cada vez mais e seria o mais trabalhoso. A maioria das pessoas veria como o certo, o seguro, mas eu não via assim. Até porque, se você faz isso, você ainda continua refém do tema. Se o tema for difícil, pode ser que você fique na mão. A segunda possibilidade era eu usar um modelo Coringa. Aí sim seria um pouco mais estratégico, mas completamente arriscado. 99% dos modelos Coringa ficam muito genéricos, com ideias superficiais, com argumentos superficiais, fica um texto ruim e com cara de modelo de redação. Então, isso que na minha época era um pouco menos pior do que é hoje, porque hoje se você usa um modelo de redação, você pode ser punido ou até zerar a sua redação do Enem. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas quer saber? Eu não me contentava com essas 2 opções. Eu pensava, essas eram as 2 opções que as pessoas conseguiram chegar. Mas será que não existe uma terceira opção, uma terceira via que tenha características boas do modelo Coringa, mas as características boas também do texto escrito do zero? Com certeza tinha. O que eu queria era um método de redação em que eu tivesse a velocidade e a segurança do modelo Coringa e ao mesmo tempo eu tivesse a qualidade e a especificidade ao tema do texto escrito do zero. Isso foi a base do que hoje eu chamo de método camaleão. Basicamente, o que eu criei foi um modelo múltiplo de redação, em que eu tinha uma base de parágrafos já prontos, já testados, já previamente elaborados, ou seja, feitos antes do Enem, em que bastava eu selecionar 4 parágrafos dessa base para eu fazer uma redação específica ao tema e com as características boas do modelo Coringa, que é ter velocidade, segurança de que eu vou conseguir escrever para qualquer tema. Já já eu vou falar mais para você desses parágrafos. Aos poucos, eu fui testando esse plano para ver se realmente tinha sido efetivo. Primeiro teste, primeira redação que eu fiz, eu tirei 960. Na segunda eu tirei 980. Na terceira eu tirei 960. Na quarta eu tirei 1000. Na quinta eu tirei 980.
E assim foram minhas notas. Basicamente, nenhuma redação mais que eu mandei, eu tirei menos de 960. E em todas delas, eu gastei menos de 1 hora para escrever. Eu gastava em torno de 50 minutos para fazer, sem fazer na correria. Quando meu plano estava totalmente validado, faltava mais ou menos umas 2 semanas para o primeiro dia do Enem, que era dia 13 de novembro de 2022. Eu lembro exatamente desse dia, do quão confiante eu cheguei para fazer essa prova. E isso contrastava muito com a época lá atrás, de que eu chegava naquela ansiedade, nervosismo, no puro desespero, tentando prever o tema da redação. Isso melhorou muito por quê? Porque eu sabia que eu tinha na minha mão uma estratégia que ia me permitir escrever para qualquer tema, sem preocupação. Porque eu já ia ter repertórios específicos para aquele tema. Toda a minha estrutura já estaria validada para aquele tema. A única coisa em comum com o simulado que eu fiz lá atrás, que eu comentei com você, foi que eu fui correndo procurar o tema de redação dos primeiros minutos do Enem. Eu fui correndo, só que dessa vez eu não tentei prever o tema. Até porque eu já sabia, eu não ia acertar o tema da redação, como sempre acontecia. Então eu fui lá, olhei o tema e era Desafios para a valorização de povos e comunidades tradicionais no Brasil. Eu juro pra você, eu dei até risada na hora que eu vi esse tema de redação, porque meu plano caiu como uma luva. Eu consegui fazer uma redação excelente, extremamente acima da média e gastando aí uns 50 minutos de tempo de escrita. O resultado disso foi que eu tirei 980 pontos nessa redação e não só isso. Ter feito a redação em pouco tempo me permitiu ter um grande tempo para pensar nas questões objetivas do Enem de humanas e de linguagens. Então eu consegui fazer as questões com calma, tendo raciocínio, entendendo a questão. E isso fez com que eu conseguisse acertar mais de 83% das questões objetivas. O resultado de tudo isso foi que aquele menino que era um mero sonhador, que travava toda vez que via um tema difícil de redação, conseguiu passar em 5 federais de medicina direto do 3º ano do ensino médio. Agora, você deve estar pensando quais foram os parágrafos que eu usei para sair do ponto A, onde eu tinha um extremo medo da redação e dependência de sorte e de criatividade para escrever, até o ponto B, onde eu fazia parte do grupo de pessoas que tirou mais 900 pontos ou mais na redação do Enem. E isso corresponde a 0,2% dos candidatos, de acordo com dados do próprio INEP. E eu vou te falar tudo sobre o meu plano. Só que antes você precisa entender o que vem te atrapalhando, quais são os erros que você vem cometendo. Na verdade, as mentiras que você vem escutando e que estão te atrapalhando a ter resultado na redação e a conseguir passar no curso que você quer, na faculdade que você quer, poder ter uma profissão dos seus sonhos, poder ajudar a sua família e todos os frutos e benefícios disso. Então, você tem que entender as duas principais mentiras, que é o que eu chamo de mestre das humanas e redação da esperança. Começando pelo mestre das humanas. Você deve bem saber que os cursinhos e alguns professores passam a ideia de que você deve saber, tem que saber, os mais variados repertórios socioculturais para poder fazer uma boa argumentação. Isso cria na mente do aluno de que ele não adianta saber estruturar bem uma redação, ele tem que saber infinitos repertórios e selecionar um desses repertórios para ele poder usar na redação. Então, os cursinhos, as escolas vomitam nos alunos conteúdos como modernidade líquida de Bauman, contrato social de Locke, imperativo categórico de Kant, história, geografia, sociologia e assim por diante, fazendo que você precise ser um mestre das mais variadas disciplinas. Parece até que eles não querem que você passe no Enem, parece que eles querem que você seja o novo Aristóteles. E isso você tem que aceitar que é mentira, porque se você não considerar que isso é mentira, você vai ter que estudar infinitos repertórios para quem sabe um deles se encaixar no seu tema de redação. E eu acredito que não é isso que você queira para você. A segunda mentira que você provavelmente já ouviu falar é a redação da esperança. O que é isso? É aquela redação que você faz rezando para cair um tema fácil. Porque você sabe, se o tema for difícil, você vai ter bloqueio criativo, você vai ter dificuldade de pensar em repertórios, você vai ter dificuldade de pensar argumentos, você vai ter dificuldade de ter
ideias de como desenvolver o seu texto. E isso vai fazer com que você fique totalmente refém da sorte. Esse elemento que nem muitos têm, eu não era um desses que tinha, que você não vai ter a segurança de conseguir ir bem na redação e ser aprovado no Enem. E eu vou te falar uma coisa muito séria. A chance de você acertar o tema de redação do Enem treinando é praticamente zero. O Enem é imprevisível ao extremo. E nem vou entrar no mérito da matemática aqui, mas são infinitos temas. E isso converte para o número zero quando a gente estuda as possibilidades de você acertar o tema da redação. Então não confie que você, estudando vários temas, você vai ter capacidade de desenvolver uma boa redação para um tema, mesmo que seja difícil. Não se iluda com isso. Percebe como que essas duas mentiras, essas duas ilusões estão te atrapalhando. Até resultado no Enem, às vezes estão até fazendo você demorar muito para escrever. Não tem por que você demorar mais de 1 hora para escrever a redação do Enem. Então, eu sei, você não tem culpa disso, você foi vítima dessas mentiras, mas a partir de agora que eu estou te explicando, estou te trazendo a minha visão de uma pessoa que já passou pelo que você está passando, é sua responsabilidade começar a agir estrategicamente, a estudar por um método, por um jeito que seja diferente disso e que não ficar correndo atrás do próprio rabo, achando que você estudando dessa forma que é pregado, o jeito tradicional, você vai conseguir se dar bem, porque você corre um grande risco de se frustrar. Toda vez que você sentar para fazer um simulado do Enem e você se deparar com um tema imprevisível, eu quero que você lembre exatamente disso que eu estou te falando agora. Você não vai acertar o tema. Você não vai acertar o tema. Você não vai acertar o tema. Vou repetir mais uma vez. Você não vai acertar o tema. Então, agora que você entendeu as duas mentiras que estão te atrapalhando na redação, vamos entender qual que foi o plano, qual que foi o método que eu elaborei para conseguir fazer uma redação de alto nível, de excelência para qualquer tema. Isso tudo eu reuni hoje no que eu chamo de método camaleão. Assim como o camaleão se adapta a sua cor a qualquer ambiente, eu quero que você se adapte a qualquer tema de redação que caia no Enem. Seguindo essa analogia do camaleão, assim como o camaleão, se você quiser se adaptar para qualquer tema de redação do Enem, você vai precisar ter estruturas prontas para fazer isso. E eu não estou falando de ter 4 parágrafos lá, aquele texto coringa, genérico, péssimo para fazer uma redação. Porque aqui o objetivo nosso é fazer a redação parecendo um especialista no assunto. Eu não quero, em hipótese nenhuma, que o corretor pense que eu usei um modelo, apesar de eu já ter tudo pronto antes da prova. Então, o que eu pensei? A minha ideia foi a seguinte: eu fui analisando as redações nota 1000 e fui notando padrões. Eu percebi primeiro que algumas lógicas argumentativas poderiam ser utilizadas para vários temas. Então eu sequenciei ao todo 8 argumentos que permitem escrever para qualquer tema. Entre eles, negligência estatal, normalização de mazelas sociais, tomada de ações com base no senso emotivo, lógica mercadológica capitalista, legado histórico e entre outros. Só que eu não parei aí. Eu também percebi que existiam 7 vertentes de introdução que eu poderia usar para escrever para qualquer tema. Essas 7 vertentes de introdução se referem aos eixos temáticos possíveis de caírem na redação, como saúde, meio ambiente, esporte, tecnologia e assim por diante. E eu também não parei aí. Eu percebi que existia uma linha de raciocínio que praticamente todas as redações da nota 1000 utilizavam na proposta de intervenção e me permitia escrever uma proposta para qualquer tema. Tendo essa ideia, eu fui o quê? Para a execução. Eu pensei, por que não elaborar um parágrafo para cada possibilidade de ocorrência dessa? Assim eu teria, no dia do Enem, tudo já pronto para aplicar. Então, o que eu fiz? Eu elaborei ao todo 16 parágrafos e fui testando ao longo de todo o ano com professores e tudo mais. Como que eu elaborei esses parágrafos? Eu fiz um parágrafo para cada possibilidade de ocorrência dessas. Ou seja, eu fiz 7 introduções, 8 argumentos, que servem para o desenvolvimento 1, para o desenvolvimento 2, e uma proposta de intervenção. Com esses 16 parágrafos, eu selecionava os 4 que eu iria usar, as melhores opções para fazer aquele tema
de redação do Enem, e assim meu texto ficava altamente específico ao tema. Ou seja, eu tinha praticamente a estratégia de velocidade, de rapidez, de segurança para fazer a redação, mas que ainda assim meu texto ficava específico, parecendo que eu escrevi tudo do zero. Eu vou mostrar agora mais claramente para você aqui na tela do meu computador como que funciona, propriamente dito, o método Camaleão. Aqui na sua tela você está vendo o método Camaleão. Então, você vai analisar o tema de redação do Enem. Vamos colocar o exemplo de gestão do lixo no Brasil. E aqui eu tenho os parágrafos que eu preciso fazer, 4 parágrafos: introdução, desenvolvimento 1, 2, intervenção. Introdução, eu tenho 7 opções. Eu vou escolher o quê? A do meio ambiente. E eu pronto, já tenho o parágrafo pronto, testado, validado, com repertórios altamente específicos que ninguém usa. Olha aqui para você ver, eu fiz questão de fazer isso, para não ficar com cara de modelo. Olha lá, na obra História da Ideia de Natureza, Robert Lenoble, filósofo francês, discute o impacto do racionalismo cartesiano na concepção de que, devido à presença de razão, seres humanos detêm um privilégio especial, a exploração da natureza como mecanismo de ser controlado. E assim por diante. Não vou ler tudo aqui, se quiser pode parar, pausar e ler. Daí eu uso essa introdução, eu escolho meu desenvolvimento, que eu tenho 8 linhas argumentativas, qual a causa para os desafios da gestão do lixo no Brasil. Eu posso usar, por exemplo, a negligência do Estado, e eu posso usar a lógica mercadológica capitalista, ou a normalização de modelos sociais. Alguns daqui podem ser usados. Você vai ver qual vai ser os melhores. Vou colocar, por exemplo, a negligência estatal. Vou abrir um parágrafo para você ver. A lógica mercadológica capitalista. Tem aqui tem a normalização de mazelas sociais, outro parágrafo. Continuando, eu vou selecionar a minha intervenção e assim eu tenho toda a minha redação já pronta para qualquer tema. Olha para você ver a facilidade que ficou para mim fazer a redação do Enem e a qualidade que as redações começaram a ficar. E agora, você pode ter pensado que o que eu fiz parece com o modelo Coringa. E pode até parecer, porque ambos têm o mesmo objetivo, que é se adaptar a qualquer tema. Mas tem uma diferença gigantesca que eu vou falar para você. Enquanto o modelo Coringa, ele se adapta de forma genérica, o modelo Camaleão se adapta de forma específica ao tema. Isso se dá porque no modelo Coringa você tem uma opção de escrever para qualquer tema, uma opção de texto. Enquanto que no modelo Camaleão, usando os 16 parágrafos, fazendo uma análise combinatória, você deve bem saber o que é isso, matemática, você vai ter 392 formas diferentes de escrever seu texto. Isso faz com que você esteja específico, com que você varie a sua redação conforme o tema e faz com que você pareça um especialista naquele assunto que você está trabalhando. Vou fazer uma analogia com você aqui. Pensa comigo. O seu concorrente que usa o modelo Coringa, ele vai ter uma roupa. Enquanto isso, você que usa o modelo Camaleão, você vai ter 392 peças diferentes de roupas. Quem que você acha que vai conseguir se vestir melhor? Você ou ele? É claro que você. Viu como que usar o modelo Camaleão é ser muito mais estratégico para fazer a sua redação do Enem e alcançar um bom resultado? Agora que você entendeu as bases do que eu te passei, existe a possibilidade de você ter acesso a todos esses parágrafos que eu demorei anos desenvolvendo e lapidando para que ficassem a melhor estratégia de redação até hoje existente para o Enem. O curso Redação Camaleão é 100% online. E nele você vai aprender a como tirar mais 900 pontos na redação para qualquer tema, parecendo um especialista no assunto. Isso também fará você economizar muito tempo de redação para fazer as questões objetivas e, consequentemente, aumentar sua pontuação na prova final do Enem. Basta seguir o passo a passo do curso que os resultados vêm. Quando você vê aquela estrutura já montada dos 16 parágrafos na sua mão, você vai dar até risada. Vai bastar você ler o tema da redação e pronto, sua redação vai se sair ali. Você só vai selecionar os parágrafos e você vai tirar mais 900 pontos na redação. 900 pontos de forma segura, porque eu mesmo fiz e nunca tirei menos de 960 fazendo a redação com esse método. Cada um dos parágrafos eu fiz apenas com um objetivo, que era o quê?
era parecer um especialista no assunto escrevendo. Eu queria que o corretor achasse que realmente uma pessoa que soubesse muito do assunto tivesse escrito aquele parágrafo. Tanto que eu uso, por exemplo, para falar de negligência estatal, uma obra do direito, uma obra de um jurista. Eu uso repertórios que ninguém usa e assim por diante, para já passar uma credibilidade a mais para o corretor. E junto a isso, toda essa questão de deixar o tema específico, o texto específico ao tema, vai fazer o corretor brilhar os olhos quando vê a sua redação. Além disso, no curso eu vou te ensinar como memorizar todos esses parágrafos muito rapidamente, usando duas estratégias que eu elaborei e eu preparei para você também um material, um tipo de um jogo, e você vai conseguir memorizar todos esses parágrafos em um dia, caso você se dedique bem àquilo. Então, rapidamente você consegue já implementar o método Camaleão e já começar a ver os resultados da redação do Enem. E o que vai te dar muito mais segurança, porque você vai saber que independentemente do tema, seja ele fácil, seja ele difícil, você vai sair da situação. O método Redação Camaleão é simples e eficaz para dominar de uma vez por todas a redação no Enem. Mesmo se você estudou a vida inteira em escola pública, mesmo se você sempre vai mal na redação, mesmo se você tem bloqueio criativo toda hora que escreve, mesmo se você nunca estudou um repertório para redação, mesmo que você não goste de ler e escrever, mesmo que você se ache um procrastinador, mesmo que você esteja muito próximo da data do Enem, o método Camaleão vai funcionar. E agora você deve estar pensando por que eu entregaria essa metodologia que é o modelo Camaleão. E a verdade é que eu pensei bastante sobre isso. Eu pensei no trabalho que daria para eu lapidar ainda mais os parágrafos, para eu criar materiais para entregar para você de mão beijada tudo isso. Mas eu me lembrei de lá atrás, lá em 2022, quando eu também estava no seu lugar, exatamente na sua situação de vestibulando, estudando muito e tentando ser aprovado num curso que eu quero, na faculdade que eu quero. E eu me coloquei no seu lugar. Eu pensei, nossa, imagina se eu tivesse isso na época que eu estava estudando. A minha trajetória seria muito mais fácil, muito mais simples do que foi, do quanto que eu precisei, querendo ou não, pensar e refletir e tentar chegar a uma nova estratégia. Então, eu decidi que eu iria sim desenvolver o método Camaleão para te entregar isso. Eu pensei muito também sobre o valor. Afinal, o que tem dentro do método Camaleão, você não vai encontrar em lugar nenhum. E ali tem muitas horas, centenas de horas, para ser mais específico, dedicadas do meu trabalho naquele sentido. E só para você ter uma noção, por exemplo, 5 aulas particulares de redação custam em torno de R$500. E ali o professor não vai te entregar uma metodologia única que vai resolver seus problemas de bloqueio criativo, de dificuldade com temas difíceis, de insegurança para a redação. Ele só vai te passar a estrutura de redação ideal. Mesmo assim, eu decidi que eu não cobraria nem o valor de 5 aulas particulares de redação. O preço hoje do Redação Camaleão é de 12 vezes de R$ 30,72 ou R$ 297 à vista. Eu ainda tenho uma novidade para você que está em dúvida se deve ou não entrar no método Camaleão. Como você deve bem saber, você tem o direito de 7 dias de reembolso para pedir pelo curso, caso você não goste de qualquer coisa. Mas o que eu vou te propor aqui é alguma coisa bem mais forte. Até porque isso que eu acabei de te dizer é a lei. O que eu vou propor é algo meu pessoal, porque eu confio extremamente no meu trabalho, extremamente no meu método. Se você usar os parágrafos do método Camaleão, como eu ensino, aqueles parágrafos específicos, e me mandar um print que você tirou menos de 900 pontos na redação, você vai ter 100% do seu dinheiro de volta. É só mandar o print que eu te devolvo meu dinheiro. Estou fazendo isso para te isentar, para tirar todo o seu risco de entrar no método. Então, se você quer entrar nessa turma que vai escrever redações mais 900 pontos para qualquer tema e gastando pouco tempo, sobrando tempo para as questões objetivas, clique no botão abaixo e faça sua inscrição. É isso, agradeço sua presença e te vejo no curso Redação Camaleão para juntos buscarmos sua nota 900+, de uma forma totalmente diferente do que a concorrência está fazendo. E para finalizar, eu te deixo um lembrete. Você não vai acertar o tema.